Graça e paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia no Salmo 119, 105. Irmãos, nós não poderíamos deixar de falarmos sobre algo importante, que é o tema da nossa mensagem, gira em torno do que está sendo comemorado hoje. Os irmãos estão se lembrando? Hoje é o dia da Bíblia, amém? Você que está com a sua Bíblia, abra no Salmo 119, é um texto conhecido. O tema da nossa mensagem é os benefícios de ler a Bíblia todos os dias. Os benefícios de se ler a Bíblia todos os dias. Salmo 119, verso 105, é um texto conhecido de todos nós. A palavra do Senhor diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Novamente, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Podeis assentar, já oramos. Meus irmãos, o versículo que lemos deste salmo de autoria davídica, vai trazer um testemunho acerca da lei divina. E Davi vai tomar essa lei como seu mestre, como seu guia, para que através dessa referência, Davi pudesse construir diante de Deus uma vida que agradasse o próprio Deus, ou seja, uma vida de santidade, uma vida santa. Então, ele, tomando a si mesmo como próprio exemplo, ele prescreve a mesma regra para todos nós. E é altamente necessário, meus irmãos, observar esta regra. Eu vou repetir, é altamente necessário observarmos essa regra. Que regra é essa? Termos a palavra de Deus como mentor, como alimento e como guia para a nossa vida cristã. É muito importante, é altamente necessário que venhamos observar essa regra, principalmente nos dias que nós chamamos de hoje. Eu me lembro que esses dias eu estava falando com alguém, não vou me lembrar agora, né? Aliás, eu me lembro e vou dizer que não estou me lembrando, né? Isso é engraçado. Mas eu disse para a pessoa que é muito importante o crente ler a Bíblia todos os dias, se alimentar da palavra de Deus todos os dias. E numa outra oportunidade, uma última oportunidade, nós falamos aqui acerca de um problema que nós estamos tendo na geração de crentes nesses últimos dias. E na verdade eu não vou nem colocar a culpa na geração, mas vou colocar a responsabilidade em cima, vamos dizer, do momento que a igreja está passando, e nós estamos nos deixando ser contaminados por esse momento. Um tempo em que está se formando na igreja, depois da nossa geração, uma geração de analfabetos de Bíblia. E você pode pensar assim: não, pastor, mas esse termo é tão pesado. Mas é verdade, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração assim. E isso é perigoso para a igreja. Davi, ele vai declarar que a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés. Algo que iluminava os seus caminhos. Ele também vai dizer que ela é, ao mesmo tempo, lâmpada para os seus pés. Ele também vai continuar dizendo que ela é luz para o caminho. É por isso que é necessário observarmos esta regra, pois enquanto cada um de nós seguirmos o que parece ser bom em nossa própria opinião, ficaremos enredados num labirinto confuso, um labirinto difícil de sair, porque nós não conhecemos a bússola que direciona a nossa vida em meio a esse labirinto. E podemos também comparar a nossa vida como um mar revolto. Essa semana que passou, e na verdade as semanas estão passando tão rápido, né? Ontem era domingo, hoje já é domingo de novo.
É assim. Eu estava conversando com a Leila aqui e falando com ela que a respeito de uma matéria sobre uma aquisição do governo federal no ano de 2006, se não me engano, 2006 não, 2002, 2003 mais ou menos, o Brasil adquiriu um porta-aviões para substituir o porta-aviões Minas Gerais. Esse porta-aviões, ele deve ter navegado 1 ano, e o restante do período que ficou sob o poder do governo federal ficou ancorado. 30 milhões de reais jogados fora. Ele foi vendido para o Marrocos por 10 milhões de reais. Ao chegar no Marrocos, descobriu-se que ele estava com um vazamento de amianto. E o país que comprou não aceitou o navio e devolveu ele para o Brasil. E aí a reportagem estava girando em torno de como faria o jornalista que estava fazendo a matéria para chegar perto do porta-aviões, que já deu quase 1/3 de navegação em águas pernambucanas, 1/3 do percurso que ele faria para percorrer em torno da Terra. Ou seja, se for dividir em 3 partes, o trajeto em torno da Terra, ele já deu 1. E para chegar perto desse navio, que está a quase 45 quilômetros de distância da costa brasileira, tem que ter um navegador experiente. Mais de 2 horas e meia de viagem para chegar perto do porta-aviões, que tomou o apelido de navio fantasma. É o seu e o meu dinheiro jogado fora. Está lá, o navio rodando em águas pernambucanas. Mas para chegar perto dele, o que precisa? De um capitão ou de um comandante experiente que saiba pilotar o barco. Porque quando entra em alto mar, não é igual você chegar na beira da praia e ficar olhando até onde a sua vista alcança e ver ali, né, as lanchas puxando ali a banana, né, que derruba os outros na água, e todo mundo se diverte com aquilo. Não. É passar daquilo, é sumir de vista. É necessário que haja o quê? Um capitão, um timoneiro experiente, que conheça não somente o próprio barco que ele está pilotando, mas o mar revolto. Como navegar nas águas revoltas da nossa vida cristã, se não conhecermos a palavra de Deus? Se não termos diante de nós, de forma usual, um manual que nos conduza a uma vida cristã mais equilibrada. Por isso, para entender a intenção de Davi, devemos notar que a palavra de Deus é posta em oposição a todos os conselhos humanos. Tudo aquilo que os homens propõem na sociedade vai contra a palavra de Deus, ou a palavra de Deus vai contra as propostas humanas. O que o mundo julga correto é muitas vezes torto e perverso no julgamento de Deus, segundo a sua palavra. Que não prova nenhum outro modo de vida, além do que é enquadrado de acordo com o estado de sua lei. Também deve ser observado que Davi não deveria ter sido guiado pela palavra de Deus, a menos que ele tivesse renunciado pela primeira vez à sabedoria da carne, que é somente quando somos levados a fazer isso, quando começamos e temos disposição para estarmos diante da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos atentar para esse manual que está diante de nós. E a metáfora que ele vai usar, que é essa lâmpada, ou a luz para o caminho, ele vai usar de forma a implicar algo mais, ou seja, a menos que a palavra de Deus ilumine o caminho do homem, toda a sua vida está envolvida em trevas e obscuridade.
de modo que ele não pode fazer outra coisa senão ficar vagando miseravelmente pelo caminho incerto. O que eu devo fazer? Como entender a vontade de Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Senhor, me mostra. E como Deus vai mostrar? Estudando a palavra de Deus. Se voltando para este livro santo que está diante de nós. Meus irmãos, eu costumo dizer que não existe crente sem a palavra de Deus. Não vamos conseguir avançar se não observarmos segundo a palavra de Deus. Haverá caminhos incertos, haverá obscuridade, haverá incertezas na tomada de decisão. Mas quando nos submetemos com gentileza e docilidade, com intenção de conhecer a palavra de Deus, o ensino da lei do Senhor, não vamos correr o risco de nos desviarmos, mas teremos a luz da palavra a nos guiar nessa caminhada. Caminhada que eu tenho convicção que os irmãos sabem que é difícil. Não é fácil. Não é fácil permanecermos na presença de Deus por nós mesmos. Mas a semelhança de Davi, quando nós abrimos mão das nossas escolhas, das nossas decisões, e entregamos tudo para Deus decidir por nós e nos orientar, aí sim, estaremos seguros nesse caminho, porque teremos um manual de direcionamento, uma bússola para buscarmos qual o caminho correto a ser tomado. E diante dessa realidade, nós vamos percebendo, que realidade que é essa? Quando nós vamos nos aproximando da palavra de Deus, nós vamos percebendo que a nossa vida cristã é prática e íntima nessa ou dessa leitura. Vamos percebendo maturidade de comportamento. Vamos percebendo que no processo do crescimento cristão, da maturidade cristã, nós estamos avançando. E como observar isso? Através de alguns aspectos que vão se tornando claros nas nossas vidas. Aí você pode, ou nós podemos dizer assim, não, é porque eu estou tomando experiência com a chegada da idade, por isso que eu estou tendo essas coisas. Meus irmãos, nós conhecemos homens e mulheres que por mais que tenham maturidade, sem a palavra de Deus, sem o conhecimento, inclusive, principalmente sem a salvação, estão tateando como que cegos, sem a direção, e até mesmo que tenham auxílio de uma bengala, não encontrarão o caminho, não encontrarão a porta. E quais são esses aspectos que nós precisamos observar quando nos aproximamos da palavra de Deus, através de uma leitura sistemática? E aí eu me lembro de uma professora no curso de Direito que disse que nós precisamos, quando nós nos colocamos diante de qualquer texto, nós precisamos fazer uma leitura detida. Nós não podemos nos colocar diante da palavra de Deus e lermos a palavra de Deus de qualquer forma. Nós precisamos nos deter. O que é nos deter? É pararmos diante da palavra de Deus e dar atenção para a palavra de Deus. Tudo aquilo que está ao nosso redor deve estar em silêncio para lermos a palavra de Deus. E aí sim, vamos começar a perceber alguns aspectos. E um deles é a sabedoria. Aqui o salmista declara, ali, no mesmo salmo que lemos, no versículo 98, ou seja, voltando um pouco, ele vai dizer assim, os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Aqui, o autor declara que era mais instruído que seus adversários, seus instrutores, e mais instruído até mesmo que os idosos. Acabamos de falar acerca, talvez, da possibilidade de ter sabedoria por causa do avançar da idade. Aqui ele está dizendo que por causa da palavra de Deus, ele se tornou mais sábio até que os idosos, porque ele era um estudioso da lei de Deus.
E em um sentido diferente, ele se descreve como um dotado de entendimento acima de seus adversários. Eu consigo perceber o que o meu adversário vai fazer por causa da palavra de Deus. Ele se descreve, ou seja, Davi, como mais sábio do que os seus tutores, seus professores, seus mestres. Portanto, aquele que ama a lei do Senhor, tem um contato próximo a ela, colhe os benefícios do aumento de sua sabedoria. Mas eu quero dizer aos irmãos que sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Sabedoria é diferente de inteligência. O que é ser uma pessoa inteligente? A inteligência tem a ver com aprender bem as coisas. Algo foi me explicado, e pelo fato de eu ser inteligente, eu percebi e aprendi. Mas a sabedoria, ela é bem diferente. A sabedoria tem a ver com enxergar a vida e tudo que nela há com mais profundidade. Sabendo tomar as melhores decisões quando necessário, e decisões essas, principalmente, que agradam a Deus. É um conjunto de saberes que faz a vida mais leve, meus irmãos, mais profunda e mais agradável. Você não está vendo o negócio acontecer perto de você? Não, estou vendo. E aí, você não vai fazer nada? Não, não, agora não. Deixa um pouco mais. Ainda não está na hora. Precisa tirar lá o bolo do forno. Não, ainda não está na hora. Mas já tem um tempo que está lá. Vou mostrar para você como é que tira o bolo do forno, antes de tirar o bolo. Será que eu posso abrir o bolo antes que chegue o momento? Alguns dizem que se abrir o forno, a massa derranca. Outros dizem que o melhor teste, e isso é verdade, porque já fizemos, é colocar ali o garfo para saber se ele sai sujo ou limpo. Pastor, você não está vendo esse irmão fazer isso? Não, estou vendo. Vai chegar um momento da gente conversar, não é agora não. A poeira está alta, tem muita coisa encoberta com a poeira. Deixa a poeira baixar, que aí a gente vai ver de fato e verdade o que está acontecendo. A visão não pode ser atrapalhada com a poeira que foi levantada por causa do problema. Deixa a poeira baixar. A hora que a poeira baixar, nós vamos conversar. É assim. Uma barulhada no meio do rebanho, não, essa barulhada tem que acabar, tem que ser em silêncio. É assim que deve ser pastoreado o rebanho, com tranquilidade, com paz. Não adianta arrumar correria, que vai dar errado. Portanto, a sabedoria, ela vai mostrar o momento que você deve agir. E de que forma você deve agir. O benefício de ter a sabedoria de Deus em nós, meus irmãos, é incrível. Inclusive, na prática da leitura, o irmão Tiago, em sua carta, ele vai orientar os seus leitores a buscar de Deus sabedoria. No capítulo 1, verso 5, ele declara: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes improperará. Ou seja, Deus não vai emperrar o seu pedido. Se você pedir a Deus sabedoria, Deus vai te dar. Se pedirmos ao Senhor sabedoria, o Senhor nos dará. E o texto ele continua: e se lhe há concedido. A palavra sabedoria provém do grego sofia e significa inteligência plena. Está vendo? É muito mais do que a simples inteligência. É a maneira correta de se aprender. Não, está acima da inteligência. Isto é, a excelência mental no sentido mais pleno. Embora neste caso, Tiago não estivesse falando aqui de uma sabedoria teórica ou intelectual, mas sim de um conhecimento prático, para que pudéssemos compreender, ou para que possamos compreender o propósito divino nas provações. Como entender o que estamos passando? Como compreender? O mesmo Salmo vai dizer assim: Senhor,
Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E aí o salmista responde, observando segundo a sua palavra. Portanto, meus irmãos, que tenhamos esse interesse em Deus, em nos aproximarmos dessa palavra, que nos faz sábios, que nos mostra quando devemos agir em todos os aspectos da nossa vida, como empregado, como patrão, como marido, como esposa, como filho, como membro de igreja, como pastor, como presbítero, como diácono, como aquele que limpa o banco, como aquele que abre a porta da igreja, como aquele que é simplesmente um motorista. Se ele é um crente, servo de Deus, ele deve ser orientado e pautado pela palavra de Deus. A Bíblia nos dá, através de sua leitura, sabedoria. Em segundo lugar, ela também vai nos trazer o quê? Compreensão. O salmista também observa que o contato com a palavra de Deus lhe proporcionava uma compreensão da vida que ia além do que ele já havia aprendido com as pessoas. No mesmo Salmo, verso 99, ele vai dizer: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. A compreensão da vida, dos acontecimentos, das provações, enfim, de uma série de fatos que vivemos e que o mundo vive, é um grande benefício de quem está ligado a Deus através da leitura da palavra do Senhor. Através dessa relação íntima que precisamos construir com a palavra de Deus. Portanto, fica claro, meus irmãos, que através da leitura da palavra de Deus, deveríamos compreender mais do que outras pessoas, porque deveríamos saber mais do que elas sobre o espiritual, sobre os planos de Deus, sobre a soberania do Pai em diversas áreas da nossa vida. Quando o crente mantém uma leitura diária da palavra de Deus, ele sabe o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. E mesmo que ele não venha saber, a palavra de Deus o orienta a esperar com paciência no Senhor. Senhor, eu não consigo compreender o que o Senhor está fazendo. E o exemplo está aí para todos verem. O ano vai entrar e nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o crente não pode agir assim. A esperança do crente tem que estar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Tudo em volta pode estar o caos, mas a palavra de Deus orienta o cristão a esperar com paciência no Senhor. O Salmo 32, verso 8, vai trazer algo interessante, pois Davi, quando estava orando ao Senhor, quando estava escrevendo esse salmo, Davi estava reconhecendo ali os seus pecados, Davi estava reconhecendo as suas limitações, e ele se achega diante de Deus. E no verso 8, Deus fala com ele assim: instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Assim, teremos o Senhor por um guia ou por guia com os seus olhos, por sua clara visão e discernimento do caminho que devemos seguir, dando-nos informações em sua palavra. Informações que nos trarão sensibilidade de suas intimações secretas com relação à vontade do Senhor para a nossa vida. Por seu Espírito e também pelas reviravoltas de sua providência, da qual ele capacita o seu povo a entender e a seguir as orientações, como um mestre faz um servo conhecer a sua mente, simplesmente no olhar. Não era assim que antigamente os nossos pais nos tratavam? Quantas e quantas vezes minha mãe recebendo uma visita e eu estava ali na sala brincando, e a visita chegava e ela não falava para eu sair não. Ô menino, sai daqui. Ô menino, vai brincar lá fora.
Ô menino, fica quieto aí que nós estamos conversando. Minha mãe simplesmente olhava. E eu já sabia que pelo olhar não era para ficar quieto, não. Era para sair da sala. Era assim. E é para essa intimidade que através da palavra de Deus que nós vamos entender os sinais do Senhor. O Senhor está olhando por nós. O Senhor está velando pelo seu povo. Ah, como é que você sabe? Você viu Deus? Deus está olhando? Não, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que o Senhor zela pelo seu povo. E se a palavra de Deus diz isso, eu creio que Deus está zelando pelo povo dele. Eu creio que o Senhor está guardando o seu povo. Eu creio que o Senhor está orientando o seu povo pela leitura da palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, pela intimidade que o cristão deve ter através da leitura da palavra de Deus. Por isso, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está fazendo, porque quando estamos atentos, o Senhor nos instrui, como diz o salmista. Portanto, ao termos mais contato com a palavra de Deus, conseguiremos, de uma forma mais madura e equilibrada, compreender o momento que estamos vivendo. Então, o primeiro aspecto que nós observamos, meus irmãos, quando nos aproximamos da palavra de Deus, é a sabedoria. Depois, nós podemos também observar a compreensão. Aquele que alimenta a sua alma, a sua vida, com a leitura da palavra de Deus, ele adquire do próprio Deus sabedoria. Aquele que se alimenta da palavra de Deus e que alimenta o seu dia a dia através da leitura da palavra de Deus, ele adquire compreensão. E com isso também, o cristão, ele adquire também prudência. Prudência é a arte de discernir corretamente as situações e saber se portar segundo a vontade de Deus. Trata-se também da capacidade de julgar entre as ações maliciosas e as virtuosas, não só num sentido geral, mas com referência às ações apropriadas num dado tempo e lugar. Se nós não tomarmos cuidado, a situação em que o mundo se encontra envenena a nossa mente. Antigamente nós conseguimos olhar com tranquilidade duas moças andando na calçada de mãos dadas. Hoje, você olha desconfiado. Por que nós passamos a olhar assim? Por causa do espírito deste mundo que envenena a mente dos homens. Por mais que seja. Mas quando nós temos a palavra de Deus, nós agimos com prudência. E nós passamos a observar de forma mais clara as ações que são maliciosas e aquelas que são virtuosas. Como diferenciar? Como saber se a pessoa está sendo maliciosa ou virtuosa para conosco? Quando dedicamos a nossa vida na leitura da palavra de Deus. Pois essa leitura também vai nos ajudar a ter a razão necessária, a fim de que possamos discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e escolher os justos meios para atingir este bem. O prudente, por exemplo, sabe que em alguns momentos ele deve se calar, para não piorar a situação. Às vezes você fala com a pessoa, fica calada, fica quieta, e a pessoa não fica calada, não fica quieta, e vai só piorando a situação. Quando essa pessoa, ela se alimenta da palavra de Deus, ela adquire prudência, e ela sabe usar a sua língua, e ela sabe quando falar e quando calar. O prudente, ele também vai saber quando deve dizer ou não as coisas que vão contra
a vontade das pessoas que estão ali. É o momento de falar? Vou falar. Se ele não falar, ele está sendo omisso. É momento de calar? Vou calar. Se ele falar, ele está pecando por comissão. Porque sabia que não deveria falar e estava falando. O salmista mostra que havia adquirido esse benefício pela sua busca constante nos ensinos da palavra de Deus. Salmo 119, verso 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Esse é o resultado de um esforço honesto de se fazer o que é certo, observar os ensinos da sã doutrina, para guardar os mandamentos de Deus. Mas quando não há essa observância, do contrário, nós começamos a observar o surgimento da figura do insensato. O insensato aqui no hebraico é Nabal, que é o nome daquele conhecido personagem, esposo de Abigail, que afrontou Davi e Davi quase o matou. A palavra Nabal no hebraico aqui para insensato é vazio, tolo. Ou então nós podemos também identificar o insensato através do termo grego anoesto, que significa destituído de mente, desequilibrado. Provérbios 12, 15, vai dizer que o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Deixa eu falar. Mas quando ele é insensato, se abrir a boca para falar alguma coisa, o pau quebra, o barraco está armado. Como diz o Jefferson, a carroça empina. O prudente, ele não permite a carroça empinar. Ele passa de largo. Portanto, o insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil tratamento e entendimento. Na verdade, não é tratamento, me perdoa, é de difícil trato, é de difícil convívio. Esse é o insensato. Portanto, ele também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável por praticar os seus atos sem temor ou sem acreditar que está prejudicando ou maltratando os outros com a sua insensatez, já que não tem a correta consciência das consequências de suas maldades. Aqui, estamos falando que ele não tem a correta consciência. E não que ele não tenha o entendimento, que ele não sabe do que ele está fazendo, ele sabe. Ele não tem a correta compreensão das consequências que as suas atitudes provocam. Mas a obediência à lei de Deus fará mais do que qualquer mero ensino humano para tornar um homem verdadeiramente prudente. É somente pela palavra de Deus. Pois quem investe tempo de vida para conhecer a vontade do Senhor, através da palavra de Deus, adquire esse precioso benefício vindo diretamente de Deus a nós. E a tendência é que ele sofra muito menos. Quem é que vai sofrer muito menos? Aquele que é menos imprudente. Por isso, ele vai colher menos frutos de suas ações impensadas e incorretas. No momento das nossas escolhas, no momento das nossas decisões, diante da palavra de Deus, por mais que o exemplo que eu vou dar aqui seja um exemplo reducionista, ou seja, pequeno demais para a grandiosidade das decisões tomadas, mas é interessante quando nós olhamos para as coisas pequenas, e a própria palavra de Deus diz que nós não devemos ignorar as coisas simples. Qual é o exemplo? Quando um policial vai sacar a sua arma, ele tem que pensar 10 vezes antes de sacar a arma. Porque se ele sacar a arma, ele deve estar pronto para dispará-la. Porque da próxima vez que ele sacar, as pessoas que estarão diante dele não vão acreditar que ele vai disparar. Então é melhor arrazoar antes, é melhor julgar antes de colocar a mão na arma, do que se colocar a mão na arma e tirá-la do coldre, é necessário que haja o disparo.
Portanto, precisamos pensar bem antes de falar, antes de agir, porque aquele que pratica a leitura da palavra de Deus, ele possui sabedoria, ele possui compreensão, ele possui prudência. E aquele que possui a prática da leitura da palavra de Deus também encontra força para desviar-se do mau caminho. O Salmo 119, verso 101, vai dizer assim: de todo mau caminho desvia os pés, para observar a tua palavra. Neste trecho, João Calvino sugere que proclamar guerra contra todo vício é de fundamental importância para que possamos dedicar-nos totalmente a serviço de Deus, tendo como base a meditação nas Escrituras. Salmo 1, verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em vez de encontrar sua felicidade na sociedade, nas ocupações com os iníquos, ele as encontra, na verdade, da palavra de Deus. A lei ou a verdade de Deus não lhe é desagradável, mas ele se deleita tanto com o desejo de se familiarizar cada vez mais com ela e de ter as suas verdades impressas cada vez mais em seu coração. Portanto, um dos mais poderosos benefícios que colhemos do nosso contato com a palavra de Deus é sabermos nos desviar do mau caminho. É sabermos o momento que devemos dizer não. Precisamos entender essas coisas. Mas elas só entrarão de maneira, vamos dizer assim, entre aspas, e muito entre aspas, de maneira compreensível na nossa mente, quando nós nos aproximarmos cada dia mais da palavra de Deus e nos alimentarmos dela. O mundo, apesar de se considerar livre, ao contrário, é escravo dos maus caminhos e vícios que aceita. Não consegue dizer não a esses vícios. Mas o salmista, em contrapartida a esse sentido que o mundo descreve, ele vai trazer a questão dos benefícios que teve com o seu contato com a palavra do Senhor. Saber se desviar do mau caminho é ter força suficiente para fazer isso diante do Todo-Poderoso, a fim de que Ele seja agradado com as nossas atitudes. Senhor, eu gosto, mas estou aprendendo a gostar mais da Tua lei, daquilo que a princípio me traz prazer. Provérbios, no capítulo 16, verso 17, o autor vai dizer que o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Portanto, a retidão está aqui associada à preservação da alma contra as mazelas deste mundo, como resultado da meditação diária da palavra de Deus. O próprio Senhor dá essa orientação a Josué. Ali, no capítulo 1, verso 8, Josué recebe de Deus a seguinte orientação: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E concluindo, meus queridos, que neste dia escolhido para comemorar o dia da Bíblia, possamos meditar nessa realidade dos benefícios que o principal instrumento para a vida do crente tem a nos oferecer. E que muitas das vezes nós negligenciamos por pura preguiça e falta de compromisso. A palavra de Deus é o alimento do crente, é a nutrição da alma, é a espada do Espírito que nos auxilia na guerra que travamos todos os dias. É a nossa única regra de fé e prática, que você possa valorizar a sua Bíblia e ter contato com ela todos os dias. Faça um propósito. Olhe para a palavra de Deus que está nas suas mãos,
a Bíblia, esse objeto que muitas pessoas morreram por causa dele, para chegar nas suas e nas minhas mãos, marca um encontro com ele todos os dias, mesmo que seja um versículo por dia, e vá desenvolvendo a sua leitura. Daqui a pouco, numa sentada, você está lendo um livro inteiro. Existem aí programas nos aplicativos para leitura. Eu estou aí lendo o Novo Testamento, estou para terminar agora, uma leitura de 3 meses. E olha que 3 meses é tempo suficiente. Mas você vai lendo aí 3 capítulos por dia, 2 capítulos por dia, aí você vai vencendo e você vai tomando conhecimento. E as dúvidas que você tem, anote-as e traga para que a gente converse juntos. Mas valorize a palavra de Deus na sua vida, porque ela é o alimento que nutre a sua alma. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado.